Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. O que fazer com o tempo? Veja bem, sendo Deus o dono do tempo e nós meros administradores do mesmo, é preciso muita sensatez e zelo por nossa parte. E olhando para as páginas da Bíblia Sagrada, nós percebemos pelo menos 4 maneiras com as quais devemos gerenciar o tempo. Em primeiro lugar, como nós devemos gerenciar o tempo, pastor? Primeiramente, devemos administrar o tempo com fidelidade. É que é importante explicar para o ouvinte que quando nós falamos o que fazer com o tempo, nós estamos aqui procurando entender os princípios gerais que norteiam a nossa maneira de administrá-lo. Então, nós devemos administrar o tempo com fidelidade. Uma vez que Deus é proprietário de tudo, inclusive do tempo, e nós, seres humanos, somos administradores, nós devemos administrar o tempo com fidelidade. Há alguns textos da Bíblia, eu quero ler aqui 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Eu vou explicar o contexto e vamos perceber que essa passagem da Escritura ela nos oferece diretrizes para a gente aplicar a questão do uso do tempo. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2, nós lemos assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Contextualizando, aqui só para a gente entender, porque estamos aqui para explicar a Bíblia e temos que explicá-la nos seus termos. Paulo aqui ele escreveu essa carta para orientar os irmãos crentes que estavam na cidade de Corinto. Havia alguns problemas e Paulo, para poder corrigir um problema específico, que era o que nós chamaríamos hoje de culto à personalidade, culto ao homem, de forma mais clara, Paulo ele vai mostrar que os homens nos considerem como ministro de Cristo. E ministro aqui não é ministro da economia, como nós temos hoje no contexto do Brasil. Ministro aqui é um servo inclusive inferior. Então, Paulo está dizendo que os homens nos consideram como servos. Então, alguns diziam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E Paulo está dizendo, não, que os homens iam olhar para nós e reconhecer que nós somos simplesmente ministros de Cristo. E além de ministro de Cristo, ele fala, e despenseiros dos mistérios de Deus. O dispenseiro, nessa época aqui, era justamente um mordomo que cuidava daquilo que pertencia ao seu senhor. Então, como dispenseiro, ele tinha a chave da dispensa. E quando o pai de família, por exemplo, dava a ordem para o dispenseiro preparar o alimento, organizar o alimento, uma vez que ele era um mordomo, ele tinha a chave da dispensa, tinha acesso, ele ia lá na dispensa, abria e pegava aquele que era ordenado pelo seu senhor. Perfeito. Então ele não poderia subtrair, ele também não poderia adicionar. Se o pai de família falou, olha, o alimento hoje vai ser X, ele deveria ir lá, abrir a dispensa, pegar os alimentos apropriados, quantidade correta, prescrita pelo patrão, por assim dizer, e apresentar aquilo que o pai de família determinou. Então, Paulo ele diz que os cristãos, no caso aqui os pregadores do Evangelho, especialmente, são ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Agora, no versículo 2, ele vai mostrar que uma qualidade essencial para um dispenseiro é justamente a fidelidade. Ele disse, além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então veja, observe bem. Paulo está falando aqui que o dispenseiro é aquele que tem a responsabilidade de gerenciar, de administrar, no caso aqui o evangelho, a pregação do evangelho, ele deve ser fiel. E nós vimos que a questão do tempo pertence a Deus e nós somos também administradores. Então aprendemos com esse texto, por princípio, que assim como os pregadores do evangelho devem ser fiel na transmissão da palavra, no ensino da palavra, de igual modo, como mordomos do tempo de Deus, nós temos também que ser fiéis. Temos que ser fiéis a Deus na administração do tempo. Então, essa é a primeira maneira. O que fazer com o tempo? Devemos administrar o tempo com fidelidade. Muito bom, pastor. É interessante também nós adicionarmos que tem pessoas que dizem, não, olha só,
Eu até queria ser fiel na administração do tempo, mas minha vida é tão corrida, é um ativismo sem precedentes. Eu tenho pouco tempo, pastor. É uma correria. Então isso é um pretexto, é um subterfúgio. Porque quando Cristo ele contou aquela parábola do mordomo infiel, ele vai destacar justamente isso. Em Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, se nós não temos capacidade e responsabilidade, diria, de administrarmos o pouco tempo que temos com fidelidade, se tivesse muito tempo, seria igual. Sim. Então isso é norteador, porque tem pessoas que tentam argumentar, tentam usar isso como pretexto. Então isso aqui, pastor Orlan, ajuda o ouvinte a entender a responsabilidade diante de Deus, não é isso? Justamente. Por isso que nós temos apresentado aqui com muita recorrência, com muita frequência, que a nossa vida ela deve ser vivida na perspectiva de Deus. Glória a Deus. Então os seres humanos, muitas pessoas têm colocado Deus na lateral da vida. A questão do secularismo, ele quer viver a vida dele, coordenar a vida do jeito que quer, mas o tempo pertence a Deus. E esse tempo deve ser administrado, gerenciado com fidelidade. Então, se a pessoa não for fiel no mínimo, ela também não será fiel no muito. Isso. Então, é no mínimo mesmo que você vai expressar e vai até servir de prova para o seu caráter. Justamente. Que você é uma pessoa leal. Isso aqui vale para todas as áreas, não é, mestre? Sim. Então, se a pessoa não aprender a ser fiel no pouco, no mínimo, quando tiver com muito, vai ser o mesmo caminho. Então, se ela for fiel, né, contrastando aí, se ela for fiel no mínimo, Cristo diz, ela vai ser também fiel no muito. No muito. Isso passa para nós, no mínimo, duas lições valiosas, pastor. Em primeiro lugar, o fato que devemos administrar o tempo com lealdade, com fidelidade, com fidalguia. Primeira lição, precisamos aprender o que a Bíblia ensina sobre como usar o tempo. Uma vez que devemos ser leais em nossa administração do tempo, porque não nos pertence, pertence a Deus, urge a necessidade de aprendermos então como usar o tempo. E nós iremos, com a graça de Deus, amanhã aprender como não usar o tempo. E na sexta-feira, permitindo o Senhor, iremos aprender como usar o tempo. Daí a necessidade de você, meu prezado, minha prezada, estar atento aí. Você não pode perder essa minissérie, porque virá calhar na sua vida, será um divisor de águas. Você precisa aprender como usar o seu tempo. É muito comum, pastor Arne, as pessoas, por vezes, serem bem intencionadas, mas não saber o caminho que ela deve trilhar. Sim. Justamente aquela questão, por não conhecer a Escritura. Cristo, em resposta ao saduceu dos seus dias, em Mateus 22:29, ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras, sem o poder de Deus. Então, nós queremos contribuir com os nossos ouvintes nesse quesito também, porque devemos ser leais, fiéis na administração do tempo, sim, mas nós também iremos ajudar os ouvintes a como não usar e como usar devidamente o tempo. Esta é a primeira lição. Isso é importante porque, uma vez que a pessoa aprende o que a Escritura diz, que é o que nós veremos a partir de amanhã, de forma mais precisa, como não usar, e na sexta como usar, vai mostrar que é necessária a aplicação. Então, a pessoa aprende e deve obedecer. Perfeito. Então, Tiago, capítulo 1, 22, Tiago vai oferecer ali uma orientação que alguns irmãos não estavam praticando a palavra de Deus. Eles tinham conhecimento, eles ouviam a palavra, mas não estavam sendo praticantes dela. E Tiago vai dizer, sede praticantes da palavra, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Então, tudo que tem sido apresentado aqui, ouvinte, tudo que será apresentado, não somente em relação ao tempo, que é a nossa série, que é a pequena série, você deve colocar em prática. Então, é necessária obediência. É interessante que Jesus Cristo, ele deu sua vida na cruz para salvar os pecadores que nele crê, e uma vez que a pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela já entrega a sua vida ao senhorio de Cristo. Perfeito. Então ela deve obediência. Não é que ela obedece para ser salva, é porque ela já está unida com Cristo. É um caminho como que natural, mestre. Deus faz uma obra sobrenatural em regenerar o pecador,
E ele agora é qualificado, preparado pelo Espírito Santo, com a assistência da graça de Deus, para poder viver uma vida de fidelidade, de obediência. Excelente, pastor. Pois bem, então nós já aprendemos a primeira maneira com a qual devemos gerenciar o tempo, isto é, devemos administrar o tempo com fidelidade. Segundo lugar, devemos administrar o tempo com prudência. Uma parábola contada pelo Senhor Jesus em Lucas, capítulo 12, que ilustra isso de forma clara, especificamente por causa do horário, os versículos 42 e 43. Lucas 12, versículos 42 e 43. E diz o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Qual é o ponto aqui dessa parábola? É necessário prudência na administração do tempo. O cristão, o servo de Deus, precisa ter cautela, pastor Arlen, sensatez, responsabilidade. Nós não devemos nos descuidar. É necessário prudência, sensatez na administração do tempo. Por vezes, o bom senso vai resolver. É uma coisa que, por vezes, não é nem pecaminosa, como é a nossa meta apresentar isso também, mas as pessoas se embaraçam. E tudo aquilo que vem a embargar o progresso espiritual do cristão precisa ser deixado. Então é necessário gerenciar o tempo com fidelidade, mas também com prudência. Exatamente. Temos aqui também a terceira maneira, mestre. Então, primeiro, é necessário administrar com fidelidade. Segundo, com prudência. E terceiro, é necessário administrar o tempo com consciência. Isso é interessante. As coisas estão um tanto ligadas, sim, mas de forma didática, né, para uma melhor compreensão do ouvinte, e para a gente aprofundar um pouquinho mais. Então é necessário que o tempo seja administrado com consciência. Vamos verificar na Bíblia o Salmo 90, verso 12. Você que esteve conosco ontem, nós mencionamos aqui, lemos o verso 10, onde Moisés ele faz essa oração diante de Deus e pontua a questão da brevidade da vida humana. Só que no Salmo 90, verso 12, em oração, Moisés ele vai suplicar a Deus que viesse capacitar, não somente ele faz uma oração aqui plural, envolvendo os israelitas da ocasião, para que Deus viesse fazer algo por eles. O verso 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Moisés está em oração, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Essa expressão contar, ela é mais do que numerar os dias, não é simplesmente calcular. Não, eu estou com 20 anos, 25, não é isso. É mais do que numerar os dias, é avaliar o uso do tempo à luz da brevidade da vida. Então no verso 10 ele já havia dito que a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então ele chega no verso 12 e faz um pedido: ensina-nos a contar. Senhor, ensina-nos a avaliar o uso do tempo à luz da brevidade da vida. A vida é breve, ele usa a expressão no verso 10. Nós voamos. Essa sensação é comum para nós. A sensação de que a impressão do tempo passa tão velozmente. O pessoal olha assim: nossa, ontem eu estava com tal idade. Quando ele olha para hoje, a impressão nossa passou tão rápido, voando. Então ele pede a Deus para que viesse ajudar a avaliar o tempo à luz da brevidade da vida. Então você, ouvinte, precisa entender: a vida é breve. Então você precisa avaliar a sua vida. Então tem pessoas que ela não para refletir, vivem uma vida em tanta correria, emprega o tempo de forma inapropriada, desonrosa, inconsequente. E esse salmo aqui, ele vem a calhar na nossa instrução. Nós temos que nos voltar para Deus, pedir ajuda a Deus e, conforme Moisés orou, pedir para que ele venha nos ajudar a contar, a avaliar o uso do tempo, do nosso tempo, à luz da brevidade da vida. E a partir daí surge a lição.
já que devemos avaliar o uso do tempo à luz da brevidade da vida, vem a lição para nós. O que for para ser feito para a glória de Deus não pode ser adiado. Sim. Tem pessoas que estão nas comunidades de fé, nas igrejas locais, olha, uma vida descuidada, pastor, sem comprometimento, e o sonho, a meta, a conversa é não, mas eu vou conseguir, né? Eu vou fazer, logo eu vou realizar. Mas aqui, com base nesse salmo, o Senhor nos ensina a contar os nossos dias, a avaliar o uso do tempo à luz da brevidade da vida. Meu irmão, acorda para a vida. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a alguns segundos. Então, o que for para fazer para a glória de Deus não pode ser postergado, não pode ser adiado, deve ser feito agora. Talvez você que nos ouve agora está afastado do Evangelho, e a conversa é a mesma. Não, eu vou voltar, eu vou me reconciliar, mas você precisa entender que você pode morrer hoje. Se você morrer hoje, para onde vai sua alma? O momento, meu prezado, é agora. Hebreus 13, versículo 15, enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Mas talvez você está com a vida cristã desajustada, em desobediência, em descompasso com o Evangelho, e Deus tem te falado pela Escritura, pela palavra dele que é perfeita, que é eficaz, e você está tardando. Deus tem te orientado, endireita a sua vida, ajuste a sua vida perante o Senhor, só que você está fazendo vista grossa. O momento de ajuste é agora. Senhor, nos ajude a contar, a avaliar os nossos dias à luz da brevidade da vida. E um ponto também importante, mestre, o senhor falando sobre a questão de pessoas que começam a adiar em relação a Deus, em relação à conversão, à entrega a Cristo. Aí também pode aplicar no âmbito dos relacionamentos. Sim. Pessoas que às vezes não dá o tempo devido para a pessoa amada, não valoriza, não honra. Nós acompanhamos muitas famílias que perdem entes queridos e a gente vê o sofrimento, é algo triste demais. E a Bíblia vai falar que tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, mostrando que o que é para ser feito tem que ser feito agora. Verdade. Então, por exemplo, tem filhos que desonram pai, desonram mãe, não valoriza, e depois que perde, é um sofrimento ainda maior, porque além da dor da perda, vem a questão da dor do remorso. Eu não dei atenção para meu pai, minha mãe, não valorizei. Aí depois que perde, a pessoa vai ter esse sofrimento duplo, por assim dizer. Então é necessário analisar agora, se conscientizar, se ajustar. E é interessante que no Salmo 90, verso 12, Moisés ele ora, ensina-nos a contar os nossos dias. Então já vimos que é avaliar a vida, né, a brevidade da vida. Ele vai dizer o seguinte aí, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então coração sábio, a pessoa ela alcança, né, dada por Deus, é a sabedoria que ela repudia, ela rejeita todo tipo de independência. Então tem pessoas que pensam que ela vive por ela mesma, pela força, pelo entendimento. Sua própria capacidade. Sim. Então quando Moisés fala para Deus abençoar e dando um coração sábio, essa sabedoria que rejeita toda independência e se concentra na soberania de Deus. É Deus que tem o controle de tudo. É Deus que tem o controle da minha vida. Então isso aqui é muito importante, mestre. Perfeito. Então vamos ao quarto tópico, senão a gente não vai ter condição de finalizar. A Bíblia é linda. Então a quarta maneira, devemos administrar o tempo com temor. Já que Deus é o proprietário, nós precisamos usar o nosso tempo, Caleb, com santo temor. Então você que tem vivido a sua vida de forma inconsequente, principalmente você que é cristão, a nossa intenção é te deixar mesmo reflexivo, tomado de temor. Nós queremos te ajudar a mudar de vida, filho. Fica assim não. Nós precisamos gerenciar o tempo com temor. Para tanto, nós iremos consultar as palavras do apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, em 2 Coríntios 5:10. Ele vai dizer algo digno de nota aí para nós. Ele fala, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
Então, todo servo de Deus, todo ser humano, irá prestar contas da sua vida diante de Deus. Nesse caso aqui em específico, Paulo está se reportando, se dirigindo aos crentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Aí a pergunta é, será que um crente vai passar pelo julgamento para ver se ele foi salvo ou não? Como é que será esse julgamento? Veja bem, ouvinte. Segundo a Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo é claro. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, mestre. Então, nesse texto bíblico, o que acontece? Quando a pessoa crê que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para te salvar, a pessoa confia sua vida a Jesus, se arrepende dos seus pecados, ela é justificada, é absolvida, é declarada justa. Então, não há mais condenação. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, esse julgamento aqui, a palavra grega é bema, é um julgamento para avaliação das obras, para galardão, para recompensa. Guarde isso. A salvação é pela graça, Efésios 2:8, porém para as boas obras, Efésios 2, versículo 10. O próprio Cristo nos incentiva a sermos cristãos operosos, e ele vai dizer em Apocalipse 22:12, eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão, e darei a cada um segundo as suas obras. Então, o julgamento aqui, o tribunal de Cristo, não é para falar, olha, você foi justificado, mas agora você pode perder e vai ser condenado. Não, o ponto aqui é galardão, é recompensa. As nossas obras, o que fizemos com o nosso tempo, inclusive, vai ser pesado na balança, meu irmão. Nós iremos comparecer ante o tribunal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso inspira temor no nosso coração. Devemos gerenciar o tempo com temor. Com responsabilidade. Uma grande lição que emerge daí, mestre, é o seguinte. Então, como a salvação é pela graça, mas para as boas obras, é necessário sermos operosos. Então, tem pessoas que, em relação ao tempo, são pessoas ociosas. A gente vai perceber isso, né, mais adiante, amanhã, depois. Só que a verdade que sai desse ponto aí mencionado, que nós temos que administrar o tempo com temor, com respeito a Deus, é que nós devemos ser pessoas ativas na presença do Senhor. Sim. Então, não devemos nos entregar à ociosidade, à negligência, à preguiça, como nós veremos. Temos que ser pessoas produtivas, porque Tiago, no capítulo 2, versículos 14 em diante, ele vai mostrar justamente isso, que a fé verdadeira, a fé em Cristo, salvífica, é uma fé que produz boas obras. Isso. Então não é uma fé infrutífera. Então toda pessoa que tem a genuína fé, automaticamente ela vai ter uma vida que ela vai produzir boas obras. Ela vai viver uma vida que expressa a verdadeira fé. É uma fé em ação. Não é isso, mestre? Justamente. Inclusive a gente pode simplificar, pastor Arne, com aquela passagem de 1 Coríntios 3, versículos 10 ao 15, é um texto norteador, esclarecedor, elucidador, e nós precisamos atentar para ele. 1 Coríntios, se você porta a Bíblia, abre aí, por favor, capítulo 3, versículos 10 ao 15. Lemos assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sabe arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então o ponto de Paulo aqui é falar sobre os ensinamentos. Ele lançou uma base como arquiteto, um fundamento. Agora cada pregador, mestre cristão, pregador da palavra de Deus, precisa se acautelar para não ensinar de forma inapropriada sobre esse fundamento. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Lê para nós o versículo 12, mestre. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então veja, ouvinte, observe bem. Paulo aqui ele vai trabalhar essa questão do julgamento dos cristãos, não para a condenação, mas para a avaliação das obras, para a recompensa. E aqui ele está usando uma comparação que é chamada metáfora, onde ele vai comparar aqui aquelas pessoas que ensinam na igreja especialmente. Se ela ensinar coisas impróprias, coisas sem relevância espiritual, bíblica, ela vai estar edificando sobre o fundamento com material perecível. Qual material seria esse? É o que ele usa aí. Ele fala sobre madeira, feno e palha. Só que aqueles que têm compromisso com o Evangelho, com a Bíblia, ele vai edificar sobre o fundamento com material duradouro. Prata, pedras preciosas e ouro. E o que Paulo está colocando aqui? Que quando o Senhor Jesus vier, todos os cristãos irão passar pelo tribunal e essas obras serão avaliadas. E ele vai mostrar aí que essas obras serão avaliadas, provadas como pelo fogo. Profundo. Se o material for duradouro, resistente, que no caso é comparado aqui como o ouro, pedras preciosas e prata, essa pessoa, a obra dela não vai ser destruída. Só que se a pessoa edificou com material perecível, madeira, tudo o que ele fez será queimado. Qual é o ponto aqui? A imagem que Paulo usa aqui é o seguinte: imagina aí uma casa sendo incendiada. A casa está pegando fogo, incendiada. E de repente a pessoa está dentro da casa ali e ela começa a procurar se safar, se livrar, e de repente ela consegue sair de dentro de casa. Mas ela só sai com a roupa do corpo. Ela não conseguiu levar nada. Tremendo. Essa é a imagem que Paulo está colocando aqui. Se uma pessoa ela não edifica com material apropriado de maneira bíblica, correta, teológica, doutrinária, as obras dela serão queimadas, vai sofrer detrimento. Então, a pessoa é salva como pelo fogo. Ou seja, como a salvação é pela graça, ela vai ser salva. Mas em relação à recompensa, ela não vai receber nenhuma recompensa. Justamente. Salvo como pelo fogo. Aí uma pessoa sai de casa, a casa queimando, e ela só sai com a roupa do corpo. Então, em relação ao tempo, esse texto aqui nos oferece o princípio também. Nós iremos prestar conta diante do Senhor Jesus de como nós temos administrado o tempo. Isso vai ser pesado na balança, o tempo é dele. Nós somos mordomos dele. Profundo. Temos que gerenciar de forma apropriada. Então, recapitulando, como devemos gerenciar o tempo? Primeiro, com fidelidade. Segundo, com prudência. Terceiro, com consciência. Quarto lugar, com temor.